Estamos de volta em áudio e vídeo. Este é o 3 em 1. Nessa segunda-feira, a Força Tarefa do Ministério Público Federal da Lava Jato entrou com um pedido para que Antônio Palocci seja obrigado a pagar uma multa de 20 milhões e 400 mil dólares, algo próximo de 78 milhões de reais, para poder permanecer em casa. O ex-ministro obteve na semana passada progressão do regime domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. No acordo de delação, havia um acerto para que a multa imposta a Palocci fosse limitada a 37 milhões e meio de reais. Esse trecho, porém, não foi validado pela segunda instância. O TRF4 havia indicado ser inviável que seja pactuado limite à indenização. Palocci foi condenado por ter interferido a favor do grupo Odebrecht em contratos para a construção de navios sonda para a Petrobras e movimentado a tal conta corrente de propinas com a construtora para o PT. E aí, Vera, será que o Palocci vai ter que retornar à cadeia? É estranho isso, né, Silvio? Porque, na verdade, ele está com os bens bloqueados. Então, a não ser que o Ministério Público assuma que ele tem dinheiro que não foi detectado nem pela própria força-tarefa, me parece bastante excessiva essa multa que eles estão arbitrando. Ainda mais num contexto de delação premiada em que o juízo da primeira instância fixou já uma indenização com a qual ele tem de arcar, que não é baixa, são 37 milhões de reais, mas isso é muito diferente de 20 milhões de dólares. Me parece algo que tem de ser decidido pela própria Força-Tarefa da Lava Jato. Afinal de contas, o Ministério Público não selou o acordo, mas ele faz parte, e aí eu acho que está a chave dessa picuinha do Ministério Público. Como o acordo foi selado com a Polícia Federal, me parece que o Ministério Público está procurando achar algum pelo em ovo para ter protagonismo na negociação. Porque não me parece nada factível que você eleve uma multa de 37 milhões de reais para 20 milhões de dólares. Então, eu acho que isso deve ser olhado inclusive pelo TRF4, que ele arbitre, afinal, qual é a multa que ele considera que tem de ser paga, porque tem um delator que já saiu, já cumpriu, portanto, com a sua primeira parte do acordo, né? Entregou as provas de corroboração, já está tendo os benefícios, alguns dos benefícios da delação que selou com a Polícia Federal e a Justiça, e o Ministério Público está entrando meio para colocar um bode na sala. Isso é grave. Isso pode, por exemplo, paralisar todo o resto do acordo. Um acordo que a gente sabe que tem aí desdobramentos políticos bastante importantes. A gente viu as coisas que ele revelou, o grau de detalhamento que ele revelou e o que ele revelou de gravidade quanto ao Lula, quanto a Dilma. Então não é bom que haja esse tipo de ruído, é bom que eles definam. Me parece que o Ministério Público não tem uma razão nesse caso. Andreas, as suas considerações? Essa história é bizonha, né? Bizonha. A história da delação do Antônio Palocci é bizonha. A história precisa ser lembrada. Esse acordo que ele firmou com a Polícia Federal, depois de o Supremo haver autorizado a Polícia Federal a firmar acordo de delação premiada, havia sido rejeitado pelo Ministério Público porque considerado pelos procuradores insuficiente. Para a Polícia Federal, o mesmo conteúdo foi considerado suficiente. Assim foi, o sujeito sai, em decorrência dos benefícios da delação premiada. A lei das delações premiadas autoriza que ele cumpra em regime domiciliar diferenciado, como se chama. Lembrando que nesse ínterim ele fechou um outro acordo de delação premiada, aí sim com o Ministério Público, esse divulgado na semana passada, que haveria, portanto, o comprometimento da Dilma Rousseff. Nós falamos sobre isso aqui no programa. Tudo num ambiente muito claro de disputa de poder. Já falamos sobre isso aqui, é chato falar sobre isso, é delicado, mas é uma disputa de poder, de alcance de poder no âmbito da delação premiada entre Ministério Público e Polícia Federal. Então você tem um jogo, a Olimpíada das delações, quem dá mais, quem leva mais, e também quem multa mais, quem embarrera mais o trabalho do outro. Se trata disso, não se trata de outra coisa. A questão é, o Antônio Palocci está na rua, não está mais preso, está em prisão domiciliar, prestou as suas delações, as duas, e ninguém sabe, porque ninguém sabe se ele entregou comprovante daquilo que disse contra os outros.
Não, é o Joel. O Joel, eu que me atrapalhei. Silvio. Tudo bem que eu voltei confundi. fresca pro jogo, A Vera mas eu tá não de tô tão volta, fominha né, assim. gente? A gente quer ouvir quanto mais da Vera, melhor. Mas, ó, o que a gente tem que lembrar também é que, olha, a delação premiada, sim, gera alguma indignação de ver pessoas saindo da prisão, não sendo punidas pelos seus crimes, mas ela é um instituto essencial para o prosseguimento de investigações no Brasil. E quando uma briga entre Ministério Público e Polícia Federal causa isso, olha, eu fiz um acordo de delação premiada, eu ia pagar uma certa multa e depois de solto, depois na prisão domiciliar, eu fico sabendo que agora eu vou pagar o dobro, é muito complicado isso. Isso tira muito do incentivo de criminosos e outras pessoas de colaborar com o trabalho da justiça e com o trabalho da polícia. Porque você nunca sabe se aqueles termos que foram concordados são os que vão valer na hora H. E se você perde essa confiança, então as pessoas não vão mais querer cooperar e, portanto, nossas investigações ficarão muito comprometidas. Portanto, é importante que se mantenha, combinou-se um valor, combinou-se uma certa delação, que isso seja mantido. Senão, o próprio futuro da nossa justiça e da nossa capacidade de punir mais corruptos aqui para frente, que fica em risco.